E aí pessoas, bom, Intel i5-2500 ou 2500, né, dependente de como você quer chamar ele. Esse processador é um processador que é muito famoso, muito conhecido, já está completando seus 10 anos de vida, ele foi feito em 2011, mas cara, ele durou muito tempo assim, sendo um rei do custo-benefício. Quem comprava ficava muito tempo sem fazer upgrade, é um SandBridge, e foi uma plataforma ali que a Intel trabalhou muito, tanto que depois de lançar essa SandBridge, eles só começaram a fazer pequenas modificações, pequenas alterações e que não mudava muito assim o desempenho dos processadores sucessores desses aqui, né? O 2500, o 2600. Esse aqui é um processador com 4 núcleos, 4 threads. Ele esteve no primeiro computador que eu comprei, depois eu troquei para um 3570K, mas esse aqui foi o primeiro mesmo que esteve. Cara, ele era bem bacana, para a época não tinha nada assim que você poderia pegar que estaria no custo-benefício dele, né? Então o que a gente vai fazer hoje é testar com o RX 5500 XT para ver o desempenho que ele consegue ainda manter em jogos que vocês gostam, por exemplo, CSGO, Fortnite, COD Warzone. Será que ele roda bem COD Warzone? Não sei, a gente vai saber hoje. E eu sei que em jogos mais pesados aí não vai rodar tão bem, então não é muito meu foco, tá? Então eu sei que ele vai jogar ali na média dos 30 FPS, então eu vou ali para uns jogos mais do povão. E é isso aí. Esse aqui é o processador, espero que ele esteja funcionando ainda, então vamos conferir esse processador que está completando 10 anos de vida aí daqui a uns 2 meses, né? Então é isso, vamos agora ao i5-2500. O primeiro jogo que eu testei foi o Fortnite, coloquei ele em Full HD com tudo no baixo, somente a distância de visão no épico. Ao entrar no jogo eu percebi que o FPS estava bem alto, mas estava dando muito stuttering, então o FPS oscilava demais, ficava ali em torno de 80, depois ia para 110, depois 120, 140, não ficava um FPS mais estático, estável, dava muito stuttering, então eu resolvi aqui limitar porque eu vi que o uso do processador estava muito alto, 90, 99%, e isso causava os stutterings. Então eu mudei aí para vocês verem, coloquei um limitante de FPS, coloquei o limitante para 60, não sei se vocês se importam ou não a jogar 60, eu achei tranquilo jogar aos 60, né? Claro que vai ter um delay maior, vocês vejam lá que o RMS está a 16.6, mas eu acho que é no caso de você escolher se você vai ter um delay um pouco maior ou se você vai ter um stuttering constante, eu com certeza vou preferir ter um delay um pouco maior. E aí eu consegui sim uma boa jogatina mais estável, vocês veem que o uso do processador caiu, né, de 99% para 50%. A temperatura está legal, 60 a 70 graus, considerando que esse aqui não é o melhor dos CPU coolers, né? Ele é um cooler de perfil baixo, então isso vai acontecer mesmo, ficou bem tranquilo. O uso da RX ficou lá 80%, então está um bom uso também, se você for considerar tudo, né? Um processador bem antigo, então tá ok, para mim tá ok. No Fortnite não ficou mil maravilhas, mas ficou ok. Já um jogo que não ficou tão bom assim foi o Call of Duty Warzone. E coloquei ele em Full HD também com praticamente tudo que eu consegui desativado. E aqui o FPS oscilou demais. Em situações dentro de casa, situações mais fechadas, você consegue sim uma média de 60 a 70 FPS. O problema é quando você sai dessas situações, vai para o meio da rua,
aí o FPS vai ter um drop, vai cair para 50 e às vezes 45, então não vai ficar 60 de FPS estável. Eu também tentei abaixar a resolução, mas não obtive sucesso em conseguir a média dos 60 FPS. Mesmo com 720p, 900p, ainda assim eu tinha um drop de FPS para 45, 60. Então, se é para escolher, eu escolhi o Full HD. Então, vocês estão vendo nesse exato momento, está dando uma média de 49, 50 FPS, né? É uma região cheia de detalhes e isso acaba complicando muito para o processador, que está no momento a 94% de utilização, 70 graus, tá ok ainda a temperatura, tá? Eu ficaria mais preocupado se passasse desses 75 por aí, mas por enquanto tá bem tranquilo. E aí consegui essa média de 45 a 60 FPS, poucos stutterings, você vai ver uma vez ou outra, mas ok, não é nada que vai te atrapalhar, realmente só atrapalha mais a baixa taxa de FPS, tá? Mas foi realmente o que eu consegui com o COD, até porque ele já é um jogo muito otimizado, um jogo bem pesado. Vocês vejam aí que está usando 12 GB de RAM e 3.5 de VRAM, então é um jogo bem complicadinho e não é tão legal assim para esse kit. Um jogo mais tranquilo que vocês sabem que roda melhor é o CS Global Offensive. Eu coloquei ele em 720p com praticamente tudo no baixo, que é uma configuração mais competitiva, né? Eu sei que vocês preferem reduzir muito a resolução e tudo mais para diminuir o delay, o ms, então tá aí, ó, 5 a 8 de ms e a média de FPS é cerca de 140. Já estou jogando aqui há um bom tempo, cerca de 4 a 5 minutos, então a média de FPS já está mais estável. 149 a 150 a média que eu consegui aqui no CSGO. E vocês vejam que a utilização da placa de vídeo está cerca de 80%. Eu considero uma boa utilização por parte do processador, tá? Agora lembre-se também que o CS Global Offensive não é um exemplo de nossa, vamos testar aqui o processador para ver se ele é potente ou não, porque o CS não usa mais do que 2 núcleos em jogos, mas ele usa bem o single thread, né? Ele faz bom uso e está aqui tranquilo no CS, pelo menos para quem não é tão exigente assim, você consegue essa média de 140 a 150 FPS, dependendo do mapa, dependendo da localização. Então ficou tranquilo de jogar. O problema mesmo vai ser o jogador, na maioria dos casos. Quando o jogador é ruim, não tem o que fazer, não tem configuração que salve. Eu achei tranquilo, né? Utilização do processador em 70%, 60%. E a temperatura aqui é baixa porque a utilização está mais baixa também, né? Então fica a temperatura de 66 a 68 graus. Aqui o cooler tá aguentando, o CPU cooler eu achei que poderia não aguentar, mas acabou que deu certo. É claro que o TDP desse processador aqui é um pouco alto, mas ainda assim ele teve um bom desempenho ao meu ver, né? Próximo jogo é Valorant. Eu coloquei tudo no alto, como vocês podem ver, mas a resolução ficou 720p. Por que eu prefiro assim? Não, é um bug com minha placa de captura. Por algum motivo, somente o Valorant não aceita minha placa de captura como Full HD. Então eu tenho que reduzir a resolução. Na verdade, ela força a resolução para 720. Eu não consigo jogar em Full HD. Mas ficou tranquilo, né? Talvez vocês joguem assim com essa configuração em casa. Fica um pouco parecido com o CS. Eu sei que o Valorant tem muitas similaridades com o CS Global Offensive. Então talvez alguém aí em casa jogue dessa forma. Vejam que o uso do processador fica em torno de 96 a 99%, então o bichinho tá dando tudo que tem, mas não dá stuttering, né? Pelo menos não que eu percebi, então tá tranquilo de jogar. E a utilização da placa de vídeo fica muito boa também, cerca de 80 a 83%. Uma boa utilização, ao meu ver, né? Considerando o processador. Então aqui no Valorant a gente consegue jogar assim também como no CSGO, com a média lá de 120 a 130 FPS, que já está bem tranquilo. Está parecendo com a média que a gente conseguiu no CS Global Offensive, né, se você for parar para pensar. Então, nesses dois jogos, para quem gosta desse tipo de dois jogos e não se importa muito assim com uma média de frame tão alta, fica legal, ao meu ver. Outro jogo um pouco mais complicado, assim também como foi o Warzone, é o PUBG. Coloquei tudo no baixo, somente alcance de visão no Ultra. Coloquei ele em Full HD. E aqui eu tive que limitar também a média de FPS para 60, para que assim não trave muito, não dê muito stuttering, tá? Ficou ok. Ficou um pouco melhor do que no Warzone. Eu acredito que ficou com um desempenho similar ao Fortnite. Então vejam aí que a utilização do processador ficou em torno de 70 a 86%,
da placa de vídeo também de 70% a 80%, a temperatura dele tá legal, e a média de FPS, dependendo ali da localização, fica de 55 a 60, e no geral fica a média de 60 FPS, então ele conseguiu manter. É claro que vai dar stuttering, mas esse jogo aqui normalmente já dá stuttering em qualquer configuração, então era de se esperar que daria stuttering aqui também no PUBG, né? Esse aqui é o modo Deathmatch, que eu acho que é o modo que pesa mais, né? Depois vocês me corrijam aí se eu estou errado ou não, mas a meu ver é o modo que mais pesa. Então se tá rodando legal esse modo aqui, legal entre aspas, mas acho que muitas pessoas não veriam problema de jogar assim, então também ficaria tranquilo para jogar o PUBG normal, que parece ali aquele sistema da Fortnite e outros jogos onde você desce do aviãozinho, né? Não sei nem mais qual é, casual, sei lá qual é o nome desse modo aí, mas acho que esse modo aqui hoje em dia é o mais jogado, né? O Deathmatch. E aí ficou assim no PUBG. Ficou com a média de FPS de 60, então ficou ok, passável, né? Por enquanto, somente o Warzone que eu achei que não ficou tão legal, que eu esperava um pouquinho mais, só que realmente não consegui otimizar para essa configuração. E também tem um Dota 2, para quem gosta de MOBA, né? Coloquei em Full HD com as configurações gráficas voltadas para melhor desempenho. O Dota é um jogo similar ao League of Legends, né? Mas eu acho que o League of Legends é mais leve. Então assim, se você está vendo aqui com a média dessas no Dota, pode ter certeza que no League of Legends vai ficar com a média mais alta. Em uma situação de teamfight com muitos efeitos, muitos dados acontecendo, mas assim ele conseguiu manter-se a uma média de 90 FPS nessas ocasiões, né? Caiu um pouquinho, mas ainda assim ficou tranquilo. É claro que se você colocar com qualidade gráfica mais alta não vai ficar legal, vai cair o FPS, mas aí se você reduzir e deixar do jeito que está aqui, né, vai ficar com uma boa média, 70 a 80% de utilização do processador e cerca de 80% também de utilização da placa de vídeo. Então ficou bom no nosso Dota 2 e assim também como ficaria no Fortnite. Ficou mais parecido assim para o lado do CSGO, do Valorant, do que para os outros jogos mais pesados. E o último jogo que eu testei, que de vez em quando pedem para que eu teste, foi o FIFA 20 em Full HD, coloquei em limite de 60 FPS com as qualidades gráficas no Ultra. E assim, esse aqui não é o FIFA mais novo, mas convenhamos que eu sei que vocês não gostam do jogo e tudo mais, mas o FIFA ele se repete sempre, né? Então, se está rodando dessa forma no FIFA 20, também vai rodar da mesma forma no FIFA 21. E sim, ele conseguiu a média dos 60 FPS aqui no FIFA 20 em Full HD no Ultra, ficando com a utilização do processador de 70 a 80%. E da placa de vídeo em cerca de 80% também, então ficou bem tranquilo, assim como a maioria das configurações que eu já testei ficam tranquilas no FIFA, porque o FIFA é um jogo bem leve. Às vezes as pessoas perguntam sobre o FIFA, traga mais FIFA, só que um FIFA é realmente um jogo bem leve em relação aos outros que eu sempre trago, então assim, é uma questão também de lógica. Se pega tal jogo bem aos 60 FPS, então certamente vai pegar o FIFA muito bem aos 60 FPS também. É claro que algumas pessoas querem jogar, sei lá, em 4K, 2K, aí realmente dependendo da configuração não vai dar para rodar, ou querem jogar 120 FPS, às vezes não vai dar. Eu acho que aqui o i5 não conseguiria rodar aos 120 FPS, tá? Porque aqui ele já está com utilização bem alta, mas se você está achando agradável aos 60, então vai rodar muito bem aos 60. E isso aí, pessoas, esse foi o vídeo do 2500, um processador ali que ainda está dando conta de fazer algumas tarefas hoje em dia, apesar dos seus 10 anos de idade. Caso você queira jogar coisas básicas ou fazer trabalhos, coisas de faculdade, é sim um processador bem bacana ainda, então você não precisa ficar mudando de plataforma, ainda mais nesse valor exorbitante que estão as coisas atualmente. Claro que você não vai conseguir jogar jogos pesados igual conseguimos jogar com outros processadores, mas tem um público-alvo ainda esse tipo de processador, ao meu ver, então pode valer a pena sim. E você ainda pode colocar uma placa de vídeo mais forte e jogar alguns joguinhos aí que as pessoas jogam normalmente, né? Afinal, existem muitos jogos pesados que não vai conseguir rodar, mas esses jogos pesados não são tão procurados pela maioria, pelo menos a maioria que vive no Brasil. O que vive no Brasil
quer jogar o quê? Free Fire, quer jogar CSGO, Valorant, esse tipo de jogo vai rodar sem problema, né? O negócio agora, jogos mais pesados, tipo Warzone não fica tão legal, o Fortnite fica mais ou menos, né? O PUBG fica também mais ou menos. Se você não quiser nada competitivo, coloca lá pro seu filho, seu sobrinho e pronto. Já a criança vai ficar satisfeita com aquela performance, tá? Mas é claro também, se você for adulto e você não estiver procurando algo de grande performance muito caro, ainda assim é um bom processador. E se você tem esse processador, mas está querendo jogar algum jogo mais pesado, tem uma placa de vídeo melhor e está vendo alguma limitação, então um exemplo na própria plataforma que eu sempre trago aqui no canal é o 1230 versão 2, que é equivalente mais ou menos a um i7 3770 e tem 4 núcleos, 8 threads. Ele é um processador um pouco mais novo, então ele vai funcionar melhor nesses jogos mais pesados. Então é minha recomendação, caso você queira mudar o processador, mas não mudar a plataforma, você tem o 1230 versão 2, também tem o 1270, né? Depende muito do valor. Hoje em dia eles estão um pouco mais caros, mas eu acho que em breve eles vão voltar a baixar o valor. Também tem um vídeo aqui no canal, um pouco antigo, mas não mudou nada, né? Sobre guia de upgrade 1155. E é isso aí, esse foi o 2500, aqui tá a configuraçãozinha que eu montei, né, ficou bonitinho, né, caso você colocasse ali num gabinete bem pequenininho, tem gente que gosta desses gabinetes de pequeno porte para, sei lá, colocar na sala e tal, fica bem bacana também, né. E aí também tem a opção do gráfico integrado dele, que é um processador com gráfico integrado, então às vezes você não quer nem jogar, você só quer mesmo trabalhar, mexer com uma coisinha, pronto. Nem coloca a placa de vídeo, vai lá mexendo com o gráfico integrado que já vai ser o suficiente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e a gente se vê na próxima. Acho que amanhã tem vídeo, tá? Valeu, falou e tchau!